Agora sim, agora tá gravando. Bom, pessoal, a gente estava falando, né, até no momento, sobre avaliações de métodos avaliativos de projeto e tudo mais. O que eu quero que vocês entendam até aqui é que para fazer uma consultoria, vocês não tem que chegar e falar, eu tenho um diploma. Não, não é isso. Chegar lá tem N processos. Quando eu digo processo, eu digo problemas e soluções que, né, devem ser problemas que devem ser solucionados e assim por diante, tá? A gente vai terminar esse tópico, eu vou passar para outro tópico e depois a gente vai entrar num tema que pegou vocês com a questão do vídeo, né? Vamos esperar para ver se vai gente entrando e eu faço a pergunta que eu tenho para fazer, tá? Então vamos lá, pessoal. Então, avaliação dos resultados, só relembrando aí. Então, o planejamento deve prever como serão avaliados os resultados dos trabalhos, né? A fim de determinar período, né? Que período? Por exemplo, dentro de uma granja, dentro de um aviário, eu tenho lotes, né? Então, esses lotes, eles não vão chegar todos de uma vez. Então, é ciclo, e dentro desse ciclo, eu vou habituando, né, a forma que eu vou trabalhar. Quanto tempo vai deixar esses frangos lá, se vai trabalhar só com franga, se é com frangos, e assim por diante, tá? É preferível que esta avaliação seja composta de avaliações parciais e a cada etapa do trabalho, tá? Então, por exemplo, eu tenho que ter ali no meu projeto o que eu quero, tá? Então, tenho que ver, por exemplo, eu quero criar gado. Então, eu quero gado para quê no momento? É só para vender? Ou seria só para poder solucionar um devido problema futuro? Por exemplo, que eu tenho um confinamento e eu quero dar um choque nesse touro. Ou será que eu preciso colocar vacas, né? E se futuramente o preço reverter, como é que eu posso estar trabalhando? Então, isso é um projeto, é você entender que existe problemas e também existem soluções, tá? Muitas soluções vai ser difíceis de encontrar, ou às vezes serão raras de ser encontrado, mas porém existe, para tudo ter uma solução, tá? Visando ajustar o plano de trabalho. Por outro lado, não deve ser muito frequente, pois sendo um momento formal em que se interrompe o trabalho e se realiza uma reflexão sobre o mesmo. Por exemplo, lá na propriedade, onde vocês foi aquele dia, na minha propriedade, vou usar por base eu agora um tempinho. Eu faço meu planejamento devido às minhas condições atuais, às minhas condições futuras, tá? Porque não adianta eu não ter o recurso, fazer por exemplo, um empréstimo, alguma coisa assim, sendo que eu não sei qual o mercado para frente devido à situação que nós estamos, né? Ou, por exemplo, eu tenho dinheiro, mas eu não vou colocar aquele valor de animais ou plantas que eu quero ali, porque eu não sei qual vai ser o mercado futuro, né? Então, por exemplo, insumos está alto demais, né? Eu vou tirar por base minhas galinhas. Eu tenho lá 80 frangos, né? E o saco de ração em casa agropecuária tá praticamente R$ 80. Então tá uma coisa assim fora de base. Para mim tá fora de base. Por que tá fora de base? Imagina se eu tivesse, por exemplo, 3.000 pintinhos, né? 3.000 frangos. E aí, né? Então como é que vai ser? Eu vou ter um retorno rápido na venda? Às vezes não, porque o consumidor ele vai falar, eu prefiro comprar lá no supermercado do que comprar de você, porque lá no supermercado eu compro mais barato. Então ele está entendendo que ele comprar mais barato, ele comprar a peça e não a unidade fazer as peças. Enfim, são esse tipo de projeto que eu vou avaliando ao longo do período. Por exemplo, plantar milho agora é ideal? É ótimo, porque não vai ter milho. Detalhes, eu não estou dizendo milho num ponto de grande escala.
tá? Então, por exemplo, milho verde. Seria ideal eu plantar agora? Demais da conta, né? Devido ao preço. Então, ponto. E feijão? E aí? Como é que dá? Será que o insumo tá barato? Por exemplo, se eu fizer meu planejamento em que eu tenho que ter todo o meu ciclo produzindo, e se ano que vem essa questão não reverter, continuar até o meio do ano, e aí? O que eu vou fazer com o estudo, né? Então tem todos esses processos, são planejamentos, tá? Detalhe, tudo na ponta da caneta e papel. Tá? Então, por outro lado, não deve ser muito frequente, pois sendo um momento formal em que se interrompe o trabalho e se realiza uma reflexão sobre o mesmo, é necessário um tempo razoável para que os resultados possam ser avaliados em modo objetivo, tá? Então, é de acordo com a situação que nós estamos aí. Bom? Então, uma avaliação global do trabalho normalmente é feita pela instituição como um todo. Não substitui as avaliações que devem ser realizadas a cada ação metodológica no cotidiano do trabalho. Pessoal, detalhe, nenhum projeto ele vai sair 100% se você não tiver vivenciado isso, tá? Todo projeto ele vai ter falhas, todo projeto ele vai ter resultados, depende do modo de ação. Então, avaliação de cada atividade, né? As avaliações de cada atividade buscam verificar se o público está considerando, tá, relevantes nossas ações e compreendendo as mensagens. Se o que, por exemplo, né, se o que está sendo ensinado está sendo aprendido, não adianta eu falar para o cara que para determinada doença eu tenho que aplicar quantidade X de remédio, de tantos remédios, né, de tantos medicamentos. O cara não vai guardar isso. Ele vai pegar ali o que ele achar mais pertinente e vai fazer o serviço dele. E vai dizer para você que fez. E ele não deixa de fazer, porque ele fez, só que ele não fez conforme você falou, né? Ou seja, se os objetivos específicos estabelecidos estão sendo alcançados. Por exemplo, se você colocou que seus objetivos lá específicos na parte de criação de gado era realizar uma inseminação artificial, né, em tempo fixo, um IATF, e deu certo, então tá bom. Mas, ponto, até aí tudo bem. Está satisfazendo o meu produtor? Está satisfazendo o público dele? Quem seria o público dele? Por exemplo, se ele vende para um determinado cara de confinamento aí, para um determinado pecuarista, né? Enfim. Então a gente tem que avaliar todas essas ações. Avaliação oral ou escrita ao final, ou também, pessoal, durante, tá? De uma atividade metodológica. Registro das demandas, tá? Geradas a partir das ações. Quem trabalha com roça, eu não trabalho. Mas quem trabalha com roça, eu acho que tem essa leve dor de cabeça com a peãozada aí, né? Muitas vezes o cara ele não tem o mesmo nível de conhecimento que você e ele acaba atropelando aí muita coisa que seria relevante, né? Então, por exemplo, vamos supor que o cara tem 40 mil hectares aí. O cara vai plantar, ele fala assim para você, não quero plantar no GPS, eu vou plantar num tratorzinho normal mesmo e pronto. Vocês acham que vai dar certo? Né, num período aí que você estima aí, por exemplo, nesse período aí, você fala assim, não, em um mês nós temos que plantar isso aí, o batidão, de noite, de noite, de noite. Vocês acham que vai dar certo? O cara num tratorzinho, simples, sem GPS, sem nada e segue o barco. E aí? Né? Então, a gente tem que ter essas noções aí, tá? Registro das mudanças de comportamento, tá? Tanto as mudanças físicas quanto as pessoais, e ou a adoção de tecnologias que foram, tá? Efetivamente, deixa eu só dar uma baixadinha aqui, que o trem aqui deu pau. Que foram efetivamente instruídas, tá? Tá outro nome, mas que foram efetivamente instruídas de acordo com o plano de projeto lá que a gente fez, tá? Então,
Em extensão rural, um princípio básico a ser obedecido é que não se deve colocar avaliação como se o público estivesse sendo avaliado, ou seja, é obrigado a você fazer isso, tá? Pois pode inibir as pessoas, tá? Ou as pessoas tomar raiva de você, ou não fizer do jeito que você quer, ali na sua frente é um, atrás é outro, tá? Isso é o que mais acontece. Deve-se propor a avaliação em termos, tá, de que o instrutor é que está sendo avaliado. Por exemplo, se o cara te contrata para você tomar conta de uma equipe de um confinamento, e você faz um planejamento ali com um gado, tá? E você pegou ali um gado, um lote, foi fazer uma avaliação, pega lote picado, vai pesar o gado, vai fazer todo o processamento, e aí você define uma meta para você seguir. Quantidade de ração, quantidade de manejo, quais currais devem ser manejados, enfim. Aí você fala para o cara assim, o peão, olha, nós vamos fechar, vamos supor que lá tem curral 1, pavilhão 2, pavilhão 3. Hoje nós vamos fechar o pavilhão 2, o pavilhão 2, né? E o pavilhão 3 nós vamos fechar 2 currais e depois a gente vai fechar no pavilhão 1 um curral só. Se o cara estiver revoltado com você, ele pode até fechar, só se você estiver lá dentro. Mas caso contrário, ele não vai fechar. Ele vai fechar uns ali que ele acha que deve fechar e pronto, tá? Então acontece muito essas questões assim. Então, tem todas essas questões a serem seguidas, tá? Isso é muito importante devido que uma vez o produtor ele tem que estar antenado no seu trabalho, tá? Exemplo, em uma palestra após explicar como ocorre o controle biológico, o extensionista pode perguntar: seu João, eu acabei de explicar como acontece o controle biológico da largata. Será que fui claro? O senhor podia repetir para nós, né? Ou seja, repetir a pergunta para ver se expliquei bem? Pessoal, isso você está afrontando. Querendo ou não, você vai ensinar, mas de uma forma mais grotesca, tá? E aí é o que vai acontecer. O produtor ele vai se sentir rejeitado, né? E pode dar aí N processos, tá? N problemas futuros para você. Vai ficar como você colocou o cara na parede. Pessoal, a gente terminando esse conteúdo, eu vou passar para vocês alguns métodos, tá? Em extensão, para a gente poder estar mudando o conteúdo, que eu preciso passar o que a gente trabalhou no vídeo, tá bom? Detalhe, todo esse material vai ser disponibilizado para vocês. Então, nós vamos falar métodos e meios de comunicação em extensão rural. Deixa eu ver quantos alunos tem mais ou menos aqui. Nós estamos em 9 pessoas. Dos 9, o que vocês acham quem pode falar? Qual foi a sua grande dificuldade de fazer um vídeo perante uma câmera de celular? Qual foi a dificuldade? Por mais que vocês saibam que vale nota, ele só é pego hoje e você, na maioria das vezes, não teve o tempo certo, não fez como você queria. Como é que foi? Só me fale isso aí. Quem puder falar. Ao menos um dos 9 vai falar. Ciro, eu. Opa, já falaram lá. Boa noite, galera. Boa noite, Ciro. Boa noite. A dificuldade foi, igual eu te falei, a intimidade com a câmera. E outra coisa também que eu fiz pelo celular, e aí o caderno ficou do lado, e aí o foco do olhar ficou um pouco desviado, porque eu estava tentando olhar o caderno e olhar para o celular. Mas mesmo foi a intimidade com a câmera. Teve uma dificuldade, não teve? Teve. E se colocasse assim para você dar uma palestra para 10 grandes produtores? E aí? Dentro de uma sala, só te entregou um computador para você falar de um determinado tema. Você acha que seria como a sua reação? E você não conhece esse produtor.
Você chega, tá todo mundo de jeito assim pra você. Mais ou menos de jeito. E aí? Tem que enfrentar, né? Tem que dar uma estudada antes no material e ir para cima. Vamos para cima e tentar explicar alguma coisa. Não pode arregar, não. É isso aí. Certo? Kleber, você queria falar? A minha grande dificuldade foi o modo que eu me dei com as palavras, sabe? Eu tentei usar um pouco dos termos técnicos, aí chega na hora, você fica um pouco nervoso e fugiu um pouco dos termos, entendeu? Mas, assim, usei um pouco, mas um pouquinho fugiu. Eu acho que ficou meio ruim por causa disso. E teve o vento. O vento não me deu sossego e eu acabei gravando do jeito que estava, escolhi o melhor vídeo. Mas os termos técnicos eu tentei usar e não consegui introduzir no vídeo. Certo. O que eu, né, qual que foi a minha intenção de passar isso para vocês? Primeiro, era para vocês, para quem entregou, parabéns mesmo. Para quem não entregou, entrega até meia-noite, tá? Depois a gente não pode pegar, porque eu tenho que me organizar para ver esses vídeos e colocar nota. Bom, qual que foi o propósito do trabalho? Eu poderia passar um trabalho escrito, tranquilo e calmo, só que eu quis colocar vocês para treinar, tá? Porque lá na frente, vocês, eu tenho certeza, e assina embaixo, que vocês não vão passar vergonha. Por quê? Porque aqui que é momento de vocês errar e acertar. Lá fora, a empresa não quer saber se vocês vão errar, ela quer saber de acertos, tá? Porque senão, quem erra muito, né, logo, logo tá indo embora. Outra realidade, outra situação. Imagina para quem é professor, dentro de uma sala de aula, 40 alunos, e quando chega, só tem, né, um notebook. E para quantos empresários não teve que fazer isso? Então, é colocar vocês perante a situação que nós estamos passando, tá? Imagina se vocês revendessem produto e precisava falar com o número X de cliente. E aí, como é que vocês iam fazer? Né? Então, é isso que é para treinar vocês. Que mesmo perante a câmera de um celular, vocês ficam nervosos, vocês ficam mais tensos, mas, porém, sai alguma coisa, tá? Então, a gente vai falar de métodos e meios de comunicação em extensão rural. Oi, Ciro. Oi, Clay. Boa noite. Boa noite. Pessoal. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre esses métodos de comunicação, o que você está tentando passar para nós e está nos estimulando a estar trabalhando essa parte com os seus trabalhos. Você me permitir? Pode. Eu sempre fui muito inibido para apresentações de trabalho, sempre tive muita dificuldade. Essa forma de trabalho pessoal, vocês têm que preparar, fazer relatório, vocês têm que escrever, uma série de coisas que você mesmo nos estimula a fazer, nos prepara, né, para essas situações. Sim. Essas 2 últimas semanas eu tenho passado por situações bem delicadas, né? Minhas provas foram do processo seletivo, qual alguns colegas sabem que eu passei. Eu tive que enfrentar uma galera bem bacana, né? Eu tive que expor o meu conhecimento, expor as habilidades, o conhecimento no processo seletivo e no âmbito militar. Sim. Então, assim, acaba sendo uma pressão um pouco maior. E graças a Deus deu certo. Em todo momento das minhas provas, as provas escritas, eu até falei com a Priscila, e me veio muito a escola, me veio muito você, me veio muito a professora Verônica, o saudoso professor Arnaldo, na vontade de nos passar o conteúdo, de nos passar o conhecimento. E a minha prova de língua portuguesa, por exemplo, ela foi baseada totalmente no conteúdo que a professora Verônica e a professora Tereza nos passou no período. Os cálculos foi regra de 3, eram os cálculos simples lá do professor Arnaldo. E foi muito presente. Elaborar um relatório, às vezes poder falar igual agora, tô tremendo todinho, mas
Estou com a câmera ligada Aham. para falar assim que precisamos sim quebrar essas barreiras nossas mesmo, Isso. para tá falando. É igual eu ainda não concluí, já te avisei que ainda não consegui elaborar o vídeo, Aham. mas assim pretendo encaminhar ele antes de ir para o trabalho hoje ainda. Certo. Mas assim, por exemplo, é muito é, o espaço de tempo é muito pequeno e acaba sendo grande por conta do tamanho do vídeo para a gente colocar no celular e estar enviando. A gente tem Isso. uma gama de preocupações. Aham. Por quê? Ser técnico tem que ter vontade, tem que ter garra, tem que ter determinação, porque é muito amplo. É muito amplo. O técnico tem um poder de atuação muito grande. Tem, sim, até onde ele pode ir? Tem. Mas é o técnico que resolve tudo. O, 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 o técnico de nível superior, um engenheiro agrônomo, um veterinário, um zootecnista, a maioria das vezes o serviço maior que ele vai fazer é assinar o relatório, assinar o que o técnico fez lá, coleta de dados, uma série de coisas. Isso. Hoje, vai ser quase que em tempo real, mas assim, estou tomando um pouco da sua aula. Pode falar. Eu gosto de tudo que envolve a área técnica em agropecuária. Por exemplo, agricultura, pecuária, avicultura. Então, assim, é tudo muito bom. Trabalhei já em suinocultura, trabalhei com gado de corte, trabalhei com gado de leite. Tive a oportunidade de trabalhar no Mato Grosso em grandes propriedades, que lá tem armazém, tem uma série de coisas. Tudo que a gente está vendo aqui, eu já conhecia, mas eu não conhecia a fio de uma forma técnica, de uma forma mais elaborada, com segurança. E hoje está aprimorando. Graças a Deus. Graças a Deus. E graças a vocês também, nessa paciência e de transferir o saber, de passar para nós o conhecimento, de cobrar também, às vezes até ameaçar, né? Que a tia Ana ameaça a gente com taco de beisebol, quer às vezes pisar no pescoço, mas é extraordinário. E quando a gente consegue alcançar um resultado igual eu tive essa oportunidade agora, Aham. a gente vê o valor do professor, o valor que a gente muitas vezes não dá, porque o professor tem um cuidado de elaborar a aula, tem o cuidado de preparar o conteúdo, que vai vir com clareza, que vai vir com a facilidade da melhor forma para cada aluno aprender, e a gente precisa valorizar mais isso daí. Com E certeza. graças a Deus, como não é mistério para ninguém, hoje eu faço 3 cursos. Então, precisa muita disciplina, muita doutrina, muita madrugada de sono que vai-se embora, mas é muito gratificante alcançar resultado. Eu só É quero isso aí. agradecer. Que Muito bom, obrigado. Clay. Que bom. Pegando um gancho da fala do Clay, eu desejo parabéns. Teve muitos alunos que me falaram assim, professor, eu estou sem tempo. Pessoal, vocês mesmo colocam problemas na vida de vocês. Tempo, você quem faz. Quando eu estava no período de curso, eu tinha um professor que falava assim, o que você faz das meia-noite até às 6 da manhã? Aí eu durmo, quem quer correr atrás. Nossa turma era 60 alunos, não formou 7. Por quê? Então tem aqueles que estão por hobby, tem aqueles que têm um futuro. E eu admiro cada formatura, cada entrega de diploma, o aluno que conseguiu. O aluno que teve, além do curso, ele teve outros cursos, né? Que tirou noites, que reclamou, ele deu trabalho, mas ele conseguiu, porque fácil não é fácil, né? Não é de à toa que a gente já nasce chorando, porque o trem vai ser difícil. Mas consegue. E a tendência, pessoal, é a vida ensinar cada vez mais, tá? Até pegando um pouquinho aí dos vídeos que eu vi, eu estou trabalhando, pessoal, eu falo eu, professor Círio e alguns demais professores aí. Nós trabalhamos com sonhos, né? Sonhos de pessoas formarem, trabalhar numa granja, numa multinacional, né? A pessoa montar a sua empresa, eu trabalho com sonhos, tá? Então, a pessoa que sonha, que ela corre atrás,
ela tem uma longa caminhada ao meu lado e ao lado dos colegas. Agora, a pessoa que quer diversão no âmbito escolar, aí a gente não sabe se vai terminar, né? Outra coisa, teve até um relatório importante, foi um aluno que me encaminhou o primeiro vídeo, que ele disse o seguinte: eu tenho vontade de trabalhar na área de pesquisa. O que me motivou tanto no vídeo, no dia eu estava indo embora para minha casa, eu parei para escutar o vídeo, continuei andando com o telefone, até errado eu falar isso, mas né, na correria, e fui embora. Era na estrada, então, e ele falou que o sonho dele era trabalhar. Quando a gente percebe que tem pessoas assim, né, que correm atrás, por exemplo, o Clay, que amanhece, anoitece, né, outros alunos que fazem esse mesmo esforço, pessoal, eu desejo parabéns, imensamente sucesso para vocês. Vocês, como um todo, futuro, né, são o futuro da nossa nação, o futuro do Brasil está na mão de vocês, de pessoas que estudam, né, pessoas que correm atrás. Bobo é aquele que se diz saber ler e não pega um livro para ler, né? Aquele lá, sim, é o analfabeto, tá? O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal, é para vocês começar a dedicar o tempo de vocês, tá? E eu sempre venho relutando para isso, alguns colegas, para vocês poderem, nem que seja nós vem aqui, quase bate vocês, para vocês poderem aperfeiçoar mais e mais. Porque a tendência é vocês fazerem uma agronomia, uma veterinária, ou até mesmo um direito, enfim, né, pessoal? Tá todo mundo sucedido aí na vida profissional, né? Pessoal, profissional, enfim. Dedique-se, pessoal, dedique constantemente. Aprendizado nunca é demais, não é demais. Vocês comprar um livro, vocês, como se diz, vocês estão melhorando para vocês. Eu sempre falo assim, você quer me agradar? Me dá um livro da minha área, me dá um livro de avicultura, me dá um livro de nutrição animal. É melhor do que você me dar até uma caixa de cerveja, que é um trem que a gente gosta, né? Mas isso é para melhorar, pessoal. Isso é para melhorar o ensinamento. É para melhorar o argumento. Quando você está numa roda de produtores, tá? Eu vou falar porque muitos vão passar, sem ver, mas vão passar. É quando ele começa a falar de um assunto que você praticamente manja do assunto e ele automaticamente muda esse assunto. Isso é o que mais acontece. Quando ele muda esse assunto, você está ali no meio, você não tem argumento. Não é porque é sua área, porque você não procurou informações. Né? Ah, mas eu vou saber o que ele vai falar? Se você tivesse estudado, eu garanto que você saberia o que ele ia falar. Sim, teria argumento para argumentar aquela devida situação. Por exemplo, quando vocês são contratados para vender semente, eu garanto que vocês são contratados para representar a empresa, falar do ciclo vegetativo da sua semente, falar da história, né? Enfim. Então, isso é comunicação. Isso foi o que esse vídeo, né, quis trazer para vocês. Eu coloquei lá, assim, teve aluno que gravou atrás de um trator, eu achei top demais. Teve vídeo que eu ri, teve vídeo que eu me emocionei, enfim, né? É o sucesso que eu desejo para vocês. Certo, pessoal? Vamos voltar para nossa aula, que tudo faz parte, né? Tudo é comunicação, tudo é experiência. Pode falar, Clay. Só mais pegando Pode um ganchinho aí. Uhum. Agora eu tenho uma resposta para essa pergunta. O que você faz da meia-noite até às 6 horas da manhã? Da meia-noite até às 6 horas da manhã eu estou trabalhando, dando um suporte e cuidando, e podendo proporcionar um cuidado para a minha família, para a sua família, para a sociedade de Rio Verde, de uma forma mais humanizada, de uma forma mais eficiente, para que possamos ter uma qualidade de vida na nossa cidade de uma forma bem tranquila. Totalmente diferente do que eu esperava para o momento, mas um aprendizado novo. É isso aí, mas eu garanto que quando você tiver com o seu diploma em mãos, muitas portas vão se abrir, não pela questão do papel. O papel ele é obrigatório hoje em dia, né? Mas a questão do conhecimento, né, e da mala que você vem trazendo. Então, isso é muito importante. Não fiquem intimidados, pessoal. Porque eu estou trabalhando numa coisa que eu não gosto. Dê o seu melhor, cara. Dê o seu melhor. Se você está ali, você não gosta, mas dê o seu melhor. Dali eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Eu faço o curso técnico agropecuário e trabalho num escritório
administrativo, um monte de pessoa. Eu tenho certeza que você vai usar o que você aprendeu aí lá no campo, tá? Então, essa é a minha fala para vocês hoje, tá bom? Então, vamos lá. Métodos e meios de comunicação em extensão rural. Para quem não entendeu até agora, depois das avaliações até o momento, o que eu quero dizer? Eu estou explorando, vai ser essa palavra, estou explorando o conhecimento de vocês, de forma de vídeo, de forma de atividade. Às vezes eu demoro a lançar atividade, quando eu lanço daquele tanto, né? Como se fala, nossa, você é exagerado, mas é daquele tanto. Vamos estimular essa cabeça, pessoal. Passa vídeo, é aula prática, enfim, para estimular vocês, tá? Porque eu não adianta, pessoal, vocês não vão receber todo o conhecimento em que muitas vezes a gente tem de longas datas, né? 30, 40 anos de experiência, não vai passar isso para vocês em 30, 40 horas, né? Isso é aos poucos, chama interesse, né? Então, isso que eu quero passar para vocês, tá, pessoal? Buscar o interesse, é vocês correr atrás, bom? Deixa eu só... Então, vamos lá, pessoal. Métodos individuais, tá? Então, conceitos e considerações aí. Então, métodos individuais. Os métodos individuais... Deixa eu só colocar aqui um computador laser aqui. Embora seja de menor abrangência, são importantes para o extensionista. Agora eu estou situando vocês, pessoal. Agora é vocês a campo. Agora nós vamos correr, não. Agora é vocês mesmo. Então, o extensionista no conhecimento que deve adquirir da comunidade e na confiança, que poderá ganhar dos líderes e dos públicos rurais. Quando eu digo líderes, pessoal, estou dizendo quem está a campo, tá? Estou dizendo algum representante, assim por diante. Além de ser grande, né, eficiência no aprendizado. O aprendizado é um processo individual, tá? É vocês dentro de sala de aula, começa a reparar, pessoal. Tem aluno, tem colegas que vai mais, tem colegas que são mais devagar. É a mesma coisa dentro da nossa sociedade. Eu vou menosprezar aquele que é mais lento para aprender? Não, porque às vezes ele é mais lento para aprender, na hora que ele aprende também ele esquece. E aquele que já decora tudo, né? Então a gente tem que, né, ser maleável nessas situações. Embora os agentes de extensão devam usar métodos de massa e de grupo para alcançar grande número de pessoas e incentivar ações conjuntas em planejamento e execução de projetos, tá? Os contatos pessoais servem para muitos, tá? Quando eu digo muitos propósitos, tá? Essenciais. Por exemplo, se eu tenho determinados produtores ali que mexem com soja, a partir do momento que eles virem um workshop falando de ferrugem, eu garanto que ali vai lotar, né? Então, é um propósito essencial para aqueles produtores. Então, a eficiência pessoal do extensionista, tá, é vital para assegurar a cooperação. Se você não tiver pulso firme na sua fala, na sua ação, você não compra ninguém, você não adquire conhecimento, não é esperteza, como é que eu vou falar? A atenção de ninguém, tá? Participação nas atividades de extensão, na adoção de melhoramentos na propriedade e no domicílio, tá? As pessoas ouvirão os conselhos e sugestões de um extensionista de quem eles conhecem, gostam e de quem eles respeitam pelo conhecimento técnico. Pausa até aí. Isso aqui eu vou falar para vocês uma coisa que aconteceu comigo em experiência. Eu, dentro da faculdade, eu sempre gostei muito de agricultura familiar, porque o grande produtor, ele já é equiparado, ele correu atrás para buscar. O pequeno ainda está naquela fase de processo. Quando eu digo pequeno, tanto um assentado, quanto um cara que conseguiu comprar 2 alqueiros, um alqueiro, meio alqueiro, enfim. E aí, na faculdade, a gente sempre, as professoras sempre promoviam projetos. Qual que era o projeto? Então, o governo dava bolsa, né? O cara ganhava para estudar. Se todo mundo conhece o IF. Então, ganhava para estudar e dava bolsas. E aí, um dia, eu fui trabalhar com um professor, que hoje é um grande professor para mim. Eu tenho ele como um exemplo. Ele já deu aula, ministrou aula aqui na escola, até palestra. Né, chama José Aurélio.
E o que foi um grande ensinamento que ele me passou? Ele falou, cara, eu tenho um projeto, só que verba nós não tem não, mas veículo para nós fazer as consultorias nós temos, mas dinheiro nós não tem não. O que você acha? Você topa? Eu falei, topo, vamos embora. E nesse tempo eu fazia o curso técnico, né, uns tempinho atrás, muito tempinho atrás, o curso técnico em agropecuária, era à tarde. Fazia meu estágio de manhã, né, era intercalado, com a consultoria e tomava conta de uma propriedade. E não ganhava nada. Já teve dias de nós passar, muitas vezes, assim, na sede, na fome, por devido ter que terminar aquele serviço. Quando eu falo sede e fome, de estar andando nas estradas. Enfim, perdi muitas coisas que eu agradeço por ter perdido, né? Porém, ganhei outras coisas, tá? Isso foi se acumulando, acumulando, acumulando. Bom, tive colegas que viraram para mim e falaram assim, esse negócio de mexer com projeto não vai para frente, não. Eu vou caçar um serviço. Foram trabalhar lá no fim do Mato Grosso afora, o cara ganhava 6 mil conto, tinha uma... Deixa eu lembrar o nome da caminhonete. Eu não sei se era uma F350 ou se era uma Ranger, não sei, era uma caminhonete grande. E aí, eu lembro que tinha uma Hilux e tinha outra caminhonete. E uma moto. O cara era para tomar conta, se eu não me engano, acho que era 30 mil hectares, uma coisa assim. Era grande a propriedade. No entanto, para bater veneno, para bater os defensivos, era avião. E ele sempre mandava foto, falando, quando você está mexendo com isso aqui, eu estou ganhando, né, estou ganhando mais, estou trabalhando, né? Ele não entendia a responsabilidade dele. Vai escutando. Chegou um tempo, ele errou milímetros, acho que foi milímetros mesmo. Passou, se eu não me engano, 10 ml a mais num defensivo. Para quem mexe com soja vai entender esse defensivo. É um defensivo na parte de largata que você não pode aplicar muito. É um defensivo caro, ele costuma vir nos potinhos menor. E ele passou nessa dosagem a mais. O cara da propriedade só não cagou nele porque eu acho ali que não foi a hora. Né? Deus abençoou, falou, não caga nele agora não. Enquanto eu estava aqui com meus agricultores. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você querer ser o bambambam da situação. E detalhe, você só estudou soja, você não trabalhou com soja e milho. E aí o cara não quis adquirir experiência. Eu falei, cara, enquanto você está lá dentro, procura um projeto. Aproveita que você está lá dentro da instituição, procura um projeto. Vai aprender, vai errar lá dentro. O que é soja, o que é cano, o que é galinha. Vai aprender. Detalhe do final da conclusão. Hoje, ele é um grande amigo, mas ele não trabalha, não está trabalhando no ramo, né? Pegou diploma, a gente sempre trabalhou junto. Hoje ele não trabalha, ele até fez a mesma coisa que eu, né? Nós temos uma propriedade, ele tem a dele, eu tenho a minha. Hoje a propriedade dele, ele não trabalha. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Perdeu muito tempo por questão de ganância, né? De dinheiro. Cadê os conhecimentos aí? Cadê o seu tato para você poder falar com propriedade do conhecimento que você tem sobre milho e soja? Né? Então é isso que vocês têm que acordar. Acordem para a vida, pessoal. Vocês são técnicos em agropecuária, 2 anos estudando, 4 bimestres, tá? Então são mais de 1000 horas estudando. Aprofunda, vão mais longe, tá? Os métodos individuais também permitem, através de troca de ideias com produtores, conhecer as condições das... Oi, pode falar? Me desculpa aí por estar te cortando. Não, pode falar. Boa noite aos demais aí, os colegas. Boa noite. É porque é que eu não sei se onde vai ser a hora certa para mim estar entrando dentro do assunto, mas é que geralmente tem uma dúvida. Pode falar. E como você está sempre a par de nos acompanhar, né, nesse aspecto e até mesmo no assunto que você falou agora. A minha dúvida é o seguinte, como você diria para nós, que estamos aí na caminhada de técnico, é a forma verbal, linguajado, por exemplo, eu vou chegar em determinados fazendas,
ou seja fazenda, né? E vou encontrar diferentes tipos de pessoas. E o que você diria para nós? Nós chegar falando, sempre acompanhar o jeito que as pessoas falam, né? Suponhamos que eu vou numa fazenda onde tem aquelas pessoas mais simples que gostam de falar da forrageira como capim, utilizar sempre esses termos, ou já chegar falando da forma técnica mesmo, falando de forrageira, falando essas coisas, de uma forma que talvez, dependendo de cada tipo de pessoas, uns já entendem, né? E outros é melhor falar da linguagem deles mesmo. O que você diria para a gente? Vamos lá. Você me entendeu bem a minha pergunta? Entendi. É como se fosse assim a sua pergunta, resumindo. Como é que eu vou trabalhar em determinados produtores? Como é que vai ser a minha fala? Mais ou menos assim, nesse quesito. Como é que eu vou aprender? Isso mesmo, porque de repente é o seguinte, suponhamos que a gente visita, né, várias fazendas, tem aquelas pessoas que têm um ramo mais humilde, tem aquelas sim, entendi. Então, certamente tem aquelas diferenças de forma de tratar as coisas. O que você diria para nós? A gente sempre chegar naquela calmaria, esperar a pessoa se pronunciar primeiro para a gente entrar naquele ritmo dela ali, ou a gente já entrar com aquele conhecimento técnico mesmo. O que você diria para a gente? Vou falar. Clay, Ciro, pode falar? Tá. Só um pouquinho sobre essa fala do Natan. Durante o tempo que eu tive boa convivência com o pessoal do Tanque Cheio, hoje Casa da Abelha, lá de Quirinópolis, aprendi com a doutora Jovanka, veterinária, e com os demais técnicos de nível superior, que o conhecimento técnico é muito importante. Nós temos que ter o máximo possível de conhecimento, mas na hora de estar presente com o produtor rural, se chegarmos com uma linguagem muito técnica, uma linguagem muito, muito formal, muitas vezes eles vão ter, já vai ser um paredão, já vai ser uma dificuldade. A integração, ser natural, ser você mesmo, e adentrar, investigar o meio dele, porque cada produtor, cada propriedade tem uma realidade. Cada produtor tem suas origens, eles trazem os traços da família, a forma de trabalhar. Então, assim, é muito delicado adentrar nessa situação, já impactando, já, tipo assim, colocando como é que vão usar assim, determinando que tem que ser daquele jeito. Você tem que entrar, conhecer e ir mostrando para eles gradativamente, lógico, dando o seu sangue, suor, porque tem que ralar mesmo. Isso. Eles dá confiança. E aí mostrando para eles e provando com o seu conhecimento o porquê que tem que ser feito, mas de uma forma que não choca a linguagem, o ambiente deles. Né? Porque se a gente chocar, já vai ser uma barreira e aí ninguém faz nada. Porque aí, se for colaborador, já não vai te aceitar, porque no caso do colaborador, como você fala, o vaqueiro, vamos dizer assim, já é o primeiro a falar assim, eu não preciso desse cara aqui. Ele já é o primeiro a falar que ele já sabe tudo. Então, você tem que conquistar a confiança. E conquistar a confiança é ser natural, mas colocar em prática o conhecimento adquirido. Na minha opinião. Sim. Vamos lá. Acrescentando, né, o que o Clay falou, foi bem falado. Acrescentando. Natal, você lembra na aula que eu falei que eu queria dar uma aula dentro de um assentamento para vocês, uma aula prática? Se eu fechar o semestre e eu não ministrar essa aula, pessoal, para mim foi um semestre, assim, horrível para mim. Por quê? Nesse dia, Natal, eu vou responder 3 perguntas que você fez para mim dentro do semestre. São as 3 perguntas que estão guardadas. Essa é a terceira, tá? Que você fez para mim dentro do semestre. Eu tive uma grande... Eu vou falar aqui igual eu falo para todo mundo, mas ninguém dá ouvido, mas eu vou tornar a falar. Sabe como é que vocês vão aprender isso aí? Eu rasgo meu diploma, se vocês não aprenderem. É quando vocês tirar um sábado, um domingo, e chegar num produtor, um pequeno produtor, pessoal. Esse produtorzinho de vila, que tem galinha, que tem porco, que tem umas vaquinhas. Tira
todo mês você fala assim, não, 2 vezes no mês eu vou vir aqui para acompanhar, 2, 3, 4. Eu garanto para você, pelo tempo de experiência que eu tenho, que esse produtor ele vai ficar tão honrado de receber você lá e você de estar lá, que vai dar até desgosto na hora de chegar e falar assim, não, agora que já deu que eu vou seguir, né? Por quê? Vou responder sua pergunta, Natal. Ele vai te falar, sem ele entender, a forma verbal que ele quer escutar, como é que você fala. Por exemplo, supor que você chega numa propriedade, lá ele tira 300 litros de leite por dia, 300 quilos de leite por dia, por exemplo. E aí, o cara cria gado à solto. Aí você começa a ajudar ele, você chega lá e fala, não, eu sou de uma instituição tal, eu queria pegar experiência, não fazer estágio, gente, isso não é estágio, isso é experiência. E vocês têm que esquecer que vocês é obrigação da escola cobrar de vocês, é vocês buscar. Vocês vão chegar lá e falar assim, por exemplo, eu sou um aluno tal da escola, do Centro Tecnológico Paula Pasquale, e eu estou buscando aprender mais sobre essa atividade, mesmo que você sabe. Você tem que ser humilde nesse ponto. Aí o cara fala, não, pode vir. Você fala, você topa de me receber aqui, por exemplo? Eu trabalho no sábado, tem só domingo. Domingo é o dia de eu ficar com a minha família. Eu sei que a sua família vai entender seu caso, sua esposa, seus filhos, ou sua mulher, ou seu marido, ou enfim, vai entender essa questão. Aí você vai, começa a trabalhar lá. Trabalhar, tanto na mão de obra, quanto de falar. Mas é mais falar e fazer e mostrar. Aí você chega pro cara e fala assim, por que o senhor deixa o gado solto? Ah, porque ele vai te falar a história dele, a realidade dele. É o que vocês vão trabalhar, pessoal. Vocês vão trabalhar com realidade, moçada. Tudo que a gente passa na sala, vocês vão levar como base, né, como conhecimento. Nem tudo vão ser utilizado, muito vão vir de vocês, tá? A gente abre a cabeça de vocês. Aí o cara vai falar assim, porque eu crio, não tem condição de fazer um pasto bom. Vamos supor que lá tem braquiara, não braquiarão. Aí você fala, vamos ver 10 esse pasto, o senhor tem condição de pôr um adubo? E ele vai falar assim, por exemplo, tenho. Então vamos adubar esse pasto, eu vou correr atrás de umas análises. Aí você começa a fazer o que a gente estudou na aula passada, uma pequena parceria para ajudar esse produtor. Eu vou falar um negócio para vocês. É 10.000 vezes melhor num ponto de conhecimento do que você estar trabalhando dentro de uma empresa, ganhando 1.000, 2.000 reais, né? E não está exercendo aquilo que você gosta. Ou pegar um pequeno produtor e ajudar ele a plantar, a colher. Gente, isso é uma mala que vocês vão levar para o resto da vida de vocês. É um reconhecimento muito grande. Isso eu vou mostrar para vocês na prática. Dentro de um dia eu vou mostrar isso para vocês dentro da prática. Você vai ser xingado, depende da propriedade que você for, você vai... A partir do momento que o cara ele cria um vínculo com você, que ele tem você como referência, acabou. Você é referência para ele. Mesmo que ele vai brigar com você, mesmo que muitas vezes vocês vão dar uns combinados, mas você é referência para ele, pega como exemplo, né? É o que o Clay tinha falado, tá? É a mesma coisa. Se eu pudesse mandasse vocês, falar, você vai lá para a propriedade tal, vai fazer um trabalho lá de graça. Não é agora pagando, não é estágio, não é de graça. Você vai aprender. Vocês poderiam ter certeza que eu faria isso. Mas o conhecimento, a gente que corre atrás. Aí, Natal, você começa a aprender como é que você vai falar com determinadas pessoas. Pelo tom de voz. Aí quem vai ensinar é a vida. Não adianta fazer curso para acertar 100% não, porque não dá certo. A vida vai te ensinar nessa questão. O tom de voz, se o cara ele tá interessado, se ele não tá, se ele é humilde para aprender e para ensinar, né? Enfim, tudo isso, tá? Inclusive, já deixando de antemão para vocês, não deixa eu esquecer sobre essa aula prática, viu, Natal? Você me lembra que aí nós termina de responder sua pergunta, tá bom? É uma pergunta muito interessante, eu quero que você me faça a pergunta lá na aula prática, tá? A gente já vai fazer um teatro lá, mas um teatro sem um produtor saber. Só nós que vamos saber. Certo, Natal? Ciro, certo. Porque, na verdade, eu acho que assim, você eu acho que até me compreendeu os motivos. Aham. Porque, na verdade, eu sempre... posso dizer sempre que deu um intervalo, eu sempre vou aqui, né? Vou em chácaras, vou em fazendas, né? E isso
tô falando por, assim, eu tirei de experiência porque eu sempre fui dessa parte mesmo, sempre fui da roça mesmo, né? Então, sempre o linguajado foi a mesma coisa. Só que, daí eu cheguei numa fazenda, uma fazenda assim, já bem mais diferenciada, né? E Aham. o dono, é um caboclo também que ele tá todo dia se aprimorando mais, com Senar, tudo mais, ele quer a cada dia evoluir dele mesmo, né? Aham. E daí ele é um caboclo, todas as perguntas que eu fazia, ele sempre estava tirando as dúvidas, não que eu não sabia, porque na verdade eu fiz baseado no que eu estava aprendendo, no que eu já aprendi aqui no curso, né? Certo. Então, sobre os piquetes que ele fez e tudo mais. Só que Aham. aí, de vez em quando, eu pegava e deixava escapulir algumas palavras que eu aprendi, né? Algumas coisas técnicas mesmo do curso. E aí, às vezes, ele virava assim, como a gente já se conhece muito, e aí tinha mais uns dois amigos, e ele falava assim, ó, aí, ó, não dá para conversar com um caboclo desse não, ele falava muito difíceis. Mas é desse jeito mesmo, Natal. Isso é Mas, muito interessante. Por exemplo, quando às vezes toda vida eu gostei de trabalhar com leite e ovos, né? A senhora que tinha as galinhas falava para ela: a senhora sabe o que é doença de Newcastle? Ela fala: não, as galinhas que de vez em quando torcem o pescoço, de vez em quando dá uns gogos. E aí cabe eu interpretar a situação dela e a minha e resumir para ela o que eu quero falar. A mesma coisa, Natal, que você está vivenciando e que vai vivenciar, tá? Então, isso é muito interessante, Natal, sua pergunta. É uma coisa que eu falo, de vez em quando, sábado passado, nas nossas aulas práticas, foram 5 alunos. Eu achei super, questionei e falei, bom, por que não vem mais pessoas? Mas eu entendo o lado de cada um, o conhecimento ele é único. Entendo que muitas vezes o serviço não tem problema. Aí, o que eu fiz? Eu tinha totalmente um outro plano para dar aula. Eu coloquei todo mundo para limpar barracão. Todo mundo. Aí os meninos que estão presentes, se puder contar, coloquei todo mundo para limpar barracão. Ué, aula prática de limpar barracão? Por que aula prática de limpar barracão? Alguma coisa ele aprendeu ali. Eu tenho certeza que alguma coisa ele aprendeu ali. Eu não vou falar para vocês. Chegar, gente, vamos já criar os pintinhos. Vou organizar tudo só para vocês verem os pintinhos bonitinhos. Não, gente, eu quero pôr vocês para sofrer. Pôr vocês para aprender. É isso que faz vocês aprender e melhorar os argumentos. Porque dentro de uma universidade, muitos veterinários, muitos agrônomos, muitos profissionais da área agronômica não vê isso. Quando chega, o terceirizado já arrumou o barracão, ele só pega os pintinhos prontos, pega o animal pronto, pega a soja plantada. Isso é fácil. E quando você encara a realidade, como é que é? Então, coloquei totalmente desse propósito, né? Que era para ensinar. Aí teve, acho que ficou assim, eu saí da minha casa para limpar barracão, saiu da sua casa para limpar barracão. Por quê? Porque mais para frente, quando você for receber os pintinhos, você tem noção do que pode acontecer com questão de sanidade, de onde que essa doença saiu, o que aconteceu. Então, para tudo tem um objetivo, né? Então, vamos lá. Continuando para a gente agora encerrar. Devemos, entretanto, lembrar que os métodos individuais apresentam custos bastante elevados. Por isso, seu uso deve ser bastante objetivo. A visita, o contato, a entrevista, o atendimento de escritório e o telefone, tá, pessoal? O telefonema. Começa a sonhar mais no futuro de vocês. Começa a argumentar mais, tá? Vê o que vocês querem aí para a vida profissional de vocês. As visitas, pessoal, é um método importante de extensão, tá? Que fornece um meio de comunicação pessoal entre a família rural e o extensionista, tá? Ou seja, vocês e o produtor. Em um ambiente onde ele pode discutir assuntos e trocar informações em privacidade, tá? Sem distrações e interrupções. A visita envolve uma ação planejada, ou seja, o técnico ele planejou que ia lá, ele já mais ou menos conversou com o produtor, que ele está tendo dificuldade, ele deu uma estudada antes, viu algumas ações, quando chega lá ele encara a realidade.
visando a execução, né, da programação de trabalho de ATER. O que é a ATER? Assistência Técnica e Extensão Rural, tá? É isso aí. Então, eu estou pondo muito bem detalhado isso aí, pessoal, tá? Então, contato é um método não planejado que ocorre em situações imprevistas e em diferentes locais, tá? Seja na sede, no escritório ou no campo, em que o técnico troca informações e esclarecimento com o público relacionado ao trabalho, né, de ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural. O público atingido no contato, né, nos contatos é bastante diversificado, podendo ser formado de pessoas ligadas diretamente ou indiretamente ao plano de trabalho, tá? Por exemplo, se você pegar um pequeno produtor ou um grande produtor, você não vai estar trabalhando só com a soja, você vai estar trabalhando com o funcionário, né, com o colaborador, você vai estar trabalhando com a soja, o funcionário trabalha com a soja, ou com o grão, ou com o animal, qual seja o tipo de atividade. Esse funcionário, ele tem a meta de entregar essa soja, né, para quem? Produtor, o dono. O dono, ele vai revender essa soja dentro de um armazém, dentro de uma cooperativa, e essa cooperativa tem outros produtos finais aí, tá? Então, é um ciclo. Você não está trabalhando só com a soja, tá? Você está trabalhando com um ciclo aí. O contato em um atendimento no escritório pode se dar pelo interesse, tá? De uma visita por de um visitante por alguma coisa, que ele acha que a equipe de extensionistas, tá, tem a oferecer, né? Então, o atendimento de escritório é menos caro, né, e consumidor de tempo. O importante é o cara, ele vai te procurar, porque você já tem nome. Você abre um escritório e fala assistência técnica e extensão rural. Tem um monte de técnico. Qual que é o seu diferencial para entrar no mercado? O que a sua empresa está fazendo, né? Tem a oferecer, tá? Então, tempo aí. Oferecer algumas das vantagens de uma visita à propriedade. A pessoa que vai ao escritório está menos à vontade do que em casa, tá? E talvez mais sensível à atitude do extensionista, tá? Da realidade. Um registro cuidadoso do atendimento do escritório fornece uma base para o segmento da atividade de extensão. Olha a quantidade de conteúdo que eu estou passando para vocês que vocês iam adquirir ao tempo, tá? O contato num atendimento, pessoal, ao telefone, serve a um propósito semelhante ao atendimento de escritório. Embora o contato face a face esteja impossibilitado, o telefone tem a vantagem de poderem ser, tá, iniciado pelo agricultor ou pelo extensionista. Então, quando eu digo o telefone, então os telefones são proveitosos no pedido e transmissão de informação específica, tá? Tal como o tratamento de uma doença conhecida ou, né, para pedir também uma publicação. Detalhe, quando eu entrei no técnico em agropecuária, eu tinha na minha cabeça assim, eu vou trabalhar com grão, meu tio falou que trabalhar com grão dá dinheiro, né? Vou mexer com soja e milho. E fui, as minhas notas, inclusive, em futuros anuais, era muito alto. Pessoal, eu não me identifiquei com a área. Fui fazer meu estágio com coelho. Isso eu já contei para vocês mais de 1000 vezes. Fui fazer estágio com coelho. Graças a Deus e a mim também, porque se não fosse eu, né, nada disso teria acontecido, eu ganhei um estágio dentro da Embrapa. Aonde que quem veio me procurar foi os próprios pesquisadores, que me deu a opção de eu escolher uma vaga de estágio. Você sabe a diferença de um peso dentro de uma empresa que ela é referência no Brasil e no mundo? Quando a gente fala Embrapa, é uma empresa de pesquisa brasileira, é uma empresa de pesquisa agropecuária brasileira, né? Então, olha para vocês verem. Mas o meu sonho era trabalhar com... minha vontade ali não era sonho, era trabalhar com grãos, né? Porque daí tinha muito dinheiro, eu ia andar numa Ranger, Rover da vida, ou numa caminhonete do ano. Todo ano eu trocava, cheio de veneno, e o pau torava e eu ia embora. Nunca nem me identifiquei. Foi por questão de salário, pessoal. Tem outras atividades que ganham muito mais dinheiro, né? Podia fazer um direito, trabalhar na área criminal que eu ganhava mais direito, mais dinheiro. Tá? Então, a gente tem que colocar isso em base.
Entrevista. Então, é um método realizado no escritório, na sede ou campo, que o extensionista tem como objetivo conhecer situações e fatos, tá? Identificar problemas e avaliar o trabalho. Deve ser planejada com todo cuidado e bem conduzido, porque na hora da entrevista, moçada, é que você vai definir ali uma série de fatores ali durante a sua caminhada. Tudo bem, pessoal? Até aqui, deram para vocês entender o conteúdo, abriu mais a cabecinha de vocês aí para as próximas etapas. Eu preciso saber de vocês para a gente poder estar finalizando. Deixa eu só dar uma finalizada aqui, moçada. Pera aí. Calma aí. Pode ir falando, pessoal. Você falou, eu quero ver vocês falando. Quem quiser falar, Ciro, sente tá à tudo vontade. tranquilo. Beleza? Tá tudo tranquilo, Ciro. Só outro gancho aí. Pode falar. A surpresa dos meninos ao limpar o barracão, chegar lá e a aula prática ser totalmente diferente do que eles imaginavam, mas é aprendizado também, porque não só pelo ato de estar preparando o barracão para receber os pintainhos, mas em especial porque toda vez que eles chegarem numa propriedade, eles podem ir preparados, porque vai ter sempre uma surpresa, porque às vezes você começa alguma coisa e o produtor, de repente, resolve mudar porque ele acredita que vai ser melhor. E isso aí vai ter sempre surpresa. Com certeza. O produtor adora desafiar técnico. Uma grande fala. Alguém mais, pessoal? Eu. Calma. Clébio Lopes. Pode falar, Clébio. Gostei muito dessa aula. Assim, gosto das outras também, das demais, mas simpatizo muito com essa área que abrange a extensão rural. Sim. É do meu convívio, é do meu dia a dia organizar, ensinar um pouco dos meus conhecimentos, porque eu acho que eu conheço poucos, depois que eu vou convivendo com certas pessoas, eu vejo que o meu conhecimento é pouco. Mas, assim, o que eu sei, eu passo para todo mundo, tento fazer da melhor forma, eu tento falar a língua, vamos dizer, falar o pionês. Vamos falar logo o pionês do campo. Eu tento não... por isso que a minha dificuldade é os termos técnicos. Sim. Eu fujo mais para o lado do colaborador, trabalhador do campo, do que para o lado dos termos técnicos, aquelas coiseiras todas. A minha grande dificuldade é essa, termos técnicos, mas eu vou correr atrás, vou ler alguns livros aí, e essa extensão rural diz tudo o que eu faço na minha vida, na grande parte da minha vida, né? Que a gente passa a maioria das vezes mais trabalhando do que com a família da gente. Então, eu gosto de levar para o campo, que é a nossa segunda família. E gostei demais, parabéns, gostei demais dessa aula. Obrigado. Então, pessoal, com relação às nossas práticas, eu estou vendo que o número de alunos estão caindo nas aulas, né? Natal, Clay, se tiver mais alguns alunos que puderem estar se organizando para a gente fazer uma aula prática no assentamento, nem que seja no domingo, pessoal. Eu abro a mão do meu domingo para dar essa aula para vocês, para a gente. Só que detalhe, a gente vai para essa aula o dia todo, porque a visita é o dia todo, tá? Nós vamos andar, nós vamos atravessar rio, pessoal, nós vamos fazer coisa que eu vou pôr vocês mesmo para suar a camisa. Ou vocês podem dar a volta e o trem vai ser meio complicado. Mas nós vamos fazer isso junto. Pode falar? Ciro, da minha parte, o que eu sempre busquei também foi participar das aulas práticas. Só que eu não sei, eu não vou falar que é sua marcação, não, porque eu acho que você não vai fazer isso com nós, né? Não, pode Brincadeira. Falar. Mas as aulas sempre estão acontecendo, sempre no meu plantão. E no meu plantão, eu trabalho de uma certa forma que não tem nem... Se eu peço... não tem como eles me liberar, sabe? Eu trabalho na área 1236. Agora, para mim, não. Se caso caiu no domingo e a minha folga, eu estou disponível. A questão, se cair, pode cair o dia que for, que eu tiver disponível, que não seja o meu plantão. Pode ser feriado, pode ser domingo, pode ser... O problema é que está acontecendo, não só nas suas aulas, né? As aulas dos outros professores, sempre acontece quando eu estou de plantão.
Mas eu espero que o ano que vem eu possa estar participando de todas as aulas possíveis, porque até agora eu não participei nem de nenhuma. Pode ter certeza que as oportunidades vão ter. E antes aí que você tinha abrido o espaço aí para a gente falar, acompanhando aí também o que acho que foi o Clébio, eu também me identifico muito por essa parte, principalmente desde quando você começou a falar lá dos termos, onde eu entrei com o assunto, que eu esperava muito por essa aula, não sabia se era você que ia ministrar ela, né? Então, é uma parte assim, que eu pensei que a gente iria ver essa parte no começo do curso, porque a gente já entra já dando de cara com a realidade do que é ser um técnico e o que é ser apresentado, né? Sim. Então, para mim também, eu me identifico muito dentro dessa parte, porque acho que tudo que você fala, está passando para a gente aí, eu acho que é o que a gente encara na realidade, né? Então, eu também até mesmo quando eu chego atrasado nessas aulas, quando está tocando esses assuntos, eu consigo me encaixar bem dentro do assunto, até porque é uma coisa que a gente vive muito no dia a dia e a gente precisa viver mais ainda para não ficar muito para trás dos discursos. Que é complicado, né? É sempre bom, mas para ficar tranquilo. Pessoal, aí eu vou mandar lá no áudio. Eu preciso, assim, pessoal, que vocês comuniquem aos colegas, escutem os áudios lá nos grupos, porque eu não tenho tempo para ficar digitando, é paciência, enfim. Eu preciso que vocês escutem os áudios, leiam as informações, é para isso que serve aqueles grupos, porque senão não tinha criado, tá? Eu vou marcar aula prática, nem que seja no domingo. No domingo nós vamos se organizar, nós vamos fazer um percurso bacana, pessoal. Bastante aventura vai ser o nosso percurso. Eu tenho certeza que vocês vão amar a nossa aula prática. Só que eu preciso que boa parte da turma venha. Porque se chegar aluno falando, não tem aula prática, mas vai escutar a coisa. Quando eu falo escutar a coisa, pessoal, vai ver foto, vai escutar relatório de vocês, certo? Porque aula prática tem. Quando eu digo que eu vou abrir o meu domingo, é porque eu faço isso com o maior prazer de eu ver todo mundo reunido. Se eu pudesse carregar todo mundo assim, eu carregava, tá? Então, aí vocês vê, eu vou mandar lá no grupo, se dá, por exemplo, Natal, para te ajudar, um exemplo, um domingo, apesar que é um dia que você fica com a sua família, se vai dar para vocês, se não vai dar. A intenção é que todos participem, tá bom? Mesmo no período de pandemia, tá todo mundo de máscara, luva, álcool gel e nós vamos embora, né? Porque o pessoal tá podendo festar, que nós estamos buscando aprendizado. Eu só estou olhando os nomes e eu vou marcar a presença. Maurício, eu peço você que não saia da aula, que eu preciso falar com você, tá bom? Antônio, aí, coloquei, Hauer, você tem alguma coisa a dizer? Pessoal, então aqui eu coloquei presença para todos, tá bom? Desde já eu agradeço vocês, certo? Os demais alunos podem sair, tá, pessoal? Eu só vou ter uns minutinhos de conversa com o Maurício. Maurício, dá para você usar o microfone? Dá para você falar? Deixa eu só despausar aqui, gente, que esse ainda está gravando.